Salve, salve, rapaziada! Mais uma vez estamos aqui de volta. Para mim é uma honra recebê-los mais uma vez para mais uma aula do professor Rafael. E vamos seguir o nosso bate-papo, porque a gente já está aqui, ó, moçada. A gente já está concluindo o experimento de Mendel, tá? A gente já teve todos os resultados do experimento de Mendel. E daqui para frente o que a gente vai fazer é discutir sobre algumas conclusões importantes, uma explicação aí lá dos experimentos mendelianos. Valeu, moçada? Se liga nesse assunto que é muito importante para as provas, hein? Chega junto! Maravilha, tchutchucos, vamos voltando aqui para nossa brincadeira, e aí a gente já vai voltar conversando um pouquinho sobre o enunciado da primeira lei de Mendel, né? Como foi que o Mendel explicou o lance lá dos seus resultados que ele obteve nos experimentos, né? Então, o enunciado da primeira lei de Mendel, quando ele escreveu, ele chamou de lei da segregação dos fatores. Esse lance de primeira lei, segunda lei de Mendel, foram homenagens que foram prestadas ao Mendel depois que ele morreu, né, para mostrar todo o carinho que os pesquisadores sentiam pelas suas ideias, né? Então, o que o Mendel falou para nós? Ó, moça, chegou o Mendel aí, ó. O que ele falou para nós? Ele disse assim, ó, que cada caractere é determinado não só por um fator, e sim vai ser determinado por um par de fatores que em algum momento eles se separam, eles se segregam durante a formação dos gametas e que voltam a se reunir nos descendentes após a fecundação. Então, ele disse mais ou menos assim, o adulto tem dois fatores. Na hora que ele produz gameta, ele vai produzir gameta com um dos dois fatores. Esse gameta vai se reunir com outro gameta, formando um descendente, e o descendente volta a ter um par de fatores, e é isso que vai definir as suas características, né? Para a gente conseguir entender melhor o que o Mendel falou, a gente vai pegando aqui alguns pontos importantes. Por exemplo, moçada, é muito importante que a gente lembre que cada gameta apresenta apenas um fator de cada par, né? Você tem, o adulto tem um par e cada gameta só vai ter um desses dois fatores. E aí é por isso que o Mendel diz que os gametas são sempre puros, nunca híbridos. Por quê? Para ser híbrido, você precisa ter um fator diferente do outro. Como o gameta só apresenta um fator, então significa dizer que os gametas não têm fatores diferentes, portanto não são híbridos e são considerados puros. Inclusive, essa primeira lei de Mendel, além de ser conhecida como a lei da segregação dos fatores, também é conhecida como a lei da pureza dos gametas, tá? É um negócio que gosta de vez em quando de aparecer nas provas. Muito bem, então no fim das contas nunca será observado dois fatores do mesmo tipo no mesmo gameta, né? Então, por exemplo, ó, se o indivíduo tem dois fatores dominantes, cada gameta vai apresentar apenas um dos dois fatores dominantes, né? Se o indivíduo apresenta um fator dominante e um recessivo, os gametas terão, portanto, um fator dominante em um gameta e outros gametas com o fator recessivo, né? O famoso azão e o azinho. E por último, se o indivíduo tem dois fatores recessivos, nos seus gametas irão apresentar um fator recessivo lá, um fator recessivo em cada gameta, tá? Seguindo então o nosso bate-papo, a gente vai dizer que os fatores que são trazidos pelos gametas, né, dos parentais se reúnem nos descendentes e é isso que determinam as características. Então, o Mendel acredita no seguinte, se o indivíduo recebe dois fatores iguais, por exemplo, se ele recebeu um dominante do gameta de um parental, um dominante do gameta do outro, você vai ter dois fatores iguais, esse indivíduo vai ser chamado de puro, ou até mesmo, né, hoje em dia, chamado de homozigoto. Lembrando que o puro pode ser dominante, caso ele tenha dois fatores dominantes,
ou pode ser recessivo caso ele tenha 2 fatores recessivos, tá legal? Outra coisa bacana que a gente comenta é se o indivíduo recebeu 2 fatores diferentes, ele recebeu um dominante do pai e um recessivo da mãe, por exemplo, esse indivíduo vai ser chamado de híbrido e atualmente conhecido como heterozigoto aí na parada, tá? Só termo importante, só com essa aula aqui é talvez uma das mais importantes para quem vai fazer um Enem da vida, para quem vai fazer uma prova de genética mais básica. Esses fundamentos aqui, eles são muito, moçada, importante para a gente entender tudo o que há de vir no futuro, tá legal? Bom, uma coisa importante aqui, ó, número 3, é que o fator dominante, a gente vai começar a definir agora o fator dominante, né? O fator dominante é aquele que manifesta o seu caractere tanto em dose dupla quanto em dose única. Essas são algumas considerações que o Mendel vai fazendo, né? Então ele acredita o seguinte: se o indivíduo tem 2 fatores dominantes ou se ele tem apenas um fator dominante, não importa, não tem diferença. Você terá a manifestação da característica dominante, tá? E aí, no final das contas, é aí que a gente percebe que o caractere dominante pode ser puro, caso ele seja desse jeito aqui, ó, ou o caractere dominante pode ser híbrido, caso ele seja desse jeito. É isso que explica, por exemplo, eu ter semente amarela pura, semente amarela híbrida. Amarelo é dominante, pode se manifestar tanto em dose dupla quanto em dose única na conversa, tá? Olha só como as coisas estão se encaixando, né, moçada? Tá ficando gostoso, hein? Vamos seguir? Número 4, ele disse que os fatores recessivos, pessoal, são aquele que manifesta o seu caractere somente em dose dupla. Então, só existe uma possibilidade do fator recessivo manifestar o caractere recessivo, que é assim, ó, em dose dupla. Então, no final das contas, isso explica porque o caractere recessivo é sempre puro. Isso explica porque a semente verde é sempre pura, por exemplo. Tá? E aí, sabendo disso tudo, se a gente fosse, por exemplo, fazer um cruzamento aqui, ó, entre ervilhas, levando em consideração esses fatores, a gente ia ter algo parecido com isso. Ó, uma semente amarela, imagina que ela é amarela pura, vou usar a letra V, e semente verde, imagina que ela é verde pura, vou usar a letra Vzinho aí, ó. E aí cheguei na idade adulta. Quando eu cheguei na idade adulta, o que eu vou fazer? Vou fazer o cruzamento delas, né? Isso é muito comum nas questões, nas provas e tal. E é muito legal você pegar essa base aqui para conseguir aplicar em situações mais complexas. Então, a primeira coisa, quando a gente vai fazer o cruzamento de 2 plantas, é a gente analisar os gametas que eles produzem e os tipos de fecundações que podem ocorrer entre esses gametas, né? Então, moçada, começando aqui dos gametas do indivíduo amarelo puro. No amarelo puro tem alguns gametas que têm Vzão, outros gametas que têm Vzão, tranquilinho. No indivíduo verde puro, há alguns gametas com Vzinho, outros gametas com Vzinho, tranquilinho. Agora, em relação às fecundações, você tem alguns encontros possíveis entre gameta masculino e feminino. Primeiro encontro possível, gameta lá, moçada, dominante do macho, né? Digamos, gameta Vzão masculino encontrando o gameta Vzinho feminino. Isso vai me trazer um descendente, e esse descendente é heterozigoto, desse jeito aqui, ó, Vzão do pai, Vzinho da mãe. A característica que se manifesta nos híbridos é a característica dominante, então semente amarela, tá? Segunda fecundação possível, Vzão do pai, Vzinho da mãe de novo, mais um descendente de cor amarela. Quarta fecundação, Vzão do pai, Vzinho da mãe. Quinta fecundação, terceira e quarta fecundação, Vzinho do pai, Vzão do pai, Vzinho da mãe. Perceba, moçada, que esse resultado aqui, ó, mostra o surgimento dos indivíduos amarelo híbrido, né? E aí, fofinhos, isso aqui explica o fato de todos os descendentes da geração F1 serem amarelos. E aí, moçada, você começa já a perceber que
a explicação que o Mendel dá, ela tem muito sentido. E ela está, inclusive, conseguindo reproduzir, teoricamente, os resultados que foram observados na natureza durante o seu experimento. Então, esse lance de fator dominante, fator recessivo, e o dominante se manifesta em dose dupla, dose única, e separa durante a formação dos gametas, isso faz muito sentido. O Mendel deu uma explicação muito boa e que se encaixa perfeitamente com o que foi observado na natureza durante o seu experimento. E aí, fofinhos, ele pega todas essas informações, escreve um livro e lança em 1866, e coisa de 40 anos depois ele se torna o homem mais importante na genética tradicional, o homem mais importante para a explicação da hereditariedade, utilizando estes conceitos que a gente acabou de conversar aqui, né? O lance da separação dos fatores, o dominante, o recessivo e tudo mais. Agora, para tudo ficar um pouco mais claro aí no nosso Kengo, vamos pegar uma questãozinha, né? A gente vai dizer aqui, ó, que na época em que o Mendel escreveu suas leis, ainda não eram conhecidos os cromossomos e o fenômeno da meiose. No entanto, ele postulou algumas ideias básicas que sugeriam as etapas da divisão celular. Suas conclusões foram mais tarde transformadas por outros pesquisadores na primeira lei de Mendel. Sobre as afirmações e o sucesso de Mendel em suas pesquisas, assinale o que for correto, né? Vamos embora. Primeiro, Mendel concluiu que cada caráter hereditário é condicionado por dois fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Tranquilo, tranquilo, o Mendel realmente falou isso. Número 2. A primeira lei de Mendel, também conhecida como a lei da pureza dos gametas, postula que os gametas têm um só gene, sendo, portanto, puros, basicamente o que a gente conversou há pouco tempo, né? Número 4. O sucesso da sua pesquisa deveu-se a algumas particularidades do método que utilizava, no caso, a escolha do material e a escolha das características contrastantes. Aqui foi, talvez, uma das coisas mais importantes do experimento de Mendel, né? Ao contrário de outros pesquisadores que tentavam, sem sucesso, entender a herança em bloco, isto é, considerando todas as características ao mesmo tempo, e diferente disso, o Mendel estudava uma característica de cada vez. Maravilhosa essa afirmação, né? Apesar de longa, está toda tranquilinha, está toda verdadeira. Número 8. Segundo Mendel, os genes não se misturam após a fecundação. Eles permanecem lado a lado, independentemente de se manifestarem ou não. Sabe qual é a maior prova de que os genes não se misturam? A maior prova de que os genes não se misturam é quando você pega um amarelo puro, verde puro, você cria o híbrido, e esse híbrido apresenta o alelo da cor verde, e quando é fecundado ele com ele mesmo, une um gameta com o alelo da cor verde com outro alelo de cor verde. E aí você acaba formando descendentes de semente verde na parada, né? Isso mostra que o alelo não se misturou com o outro, eles continuavam lá. Talvez o recessivo não tenha se manifestado, mas voltou a se manifestar nos descendentes. Valeu, moçada? Importante essa parada, né? E aí, no final das contas, soma das alternativas corretas. Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 4 e alternativa 8. Tá tudo certo aí para nós. Valeu, moçada? Então, ó, esse aqui foi o experimento de Mendel. Essas foram as conclusões que o Mendel tirou. Essa aqui é a famosa primeira lei de Mendel. Veja que ela não é complicada, tá? Super tranquilinho para você. Nas próximas aulas, quando a gente vai voltar trazendo uma modernização do pensamento de Mendel. A gente vai pegar o que o Mendel falou há 2 séculos atrás e tentar juntar com as informações da genética moderna que nós conhecemos hoje. Tranquilinho, fofinhos? Então, ó, um beijão para todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Falou!